Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de exercícios elaborados. No vídeo de hoje vamos resolver dois exemplos do tópico de taxas. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de Matemática Financeira da URGS. O primeiro exercício é sobre a conversão de taxas com 3 unidades temporais. Então vamos a ele. Qual a taxa efetiva mensal de 11,22% ao ano capitalizados bimestralmente? E aí tem as alternativas 1,24%, 0,47%, 0,62%, 0,70% e 0,93%. Observem o seguinte, nós estamos falando de conversão de taxas com 3 unidades temporais, por quê? Porque nós temos uma taxa que é dada, 11,22%, e a unidade dela é ano. Então, aqui está a primeira unidade temporal. Só que ela é capitalizada bimestralmente, e aqui está a segunda unidade temporal. Então, nós temos ano, temos bimestre. Além disso, a taxa que a gente quer descobrir é uma taxa mensal. Então, aqui está a terceira unidade temporal. Então, nós estamos trabalhando com ano, bimestre e mês. Por isso que eu chamei de conversão de taxas com 3 unidades temporais. A primeira coisa que a gente precisa se dar conta é que essa taxa de 11,22%, ela é uma taxa nominal. Por que ela é uma taxa nominal? Porque o período de capitalização é diferente da unidade da taxa. Então, a unidade de capitalização é bimestre, enquanto que a unidade da taxa é ano. Sempre que isso acontece, que nós temos unidade da taxa diferente da unidade de capitalização, nós temos uma taxa nominal. Então, nós temos o seguinte, ó, esse I, ano nominal, é 11,22%. Então, se eu quero transformar essa taxa nominal numa taxa efetiva do período de capitalização, então agora sim, eu posso ir para a efetiva bimestral, basta eu dividir por quantos períodos de capitalização tem no ano. Um ano tem 6 bimestres. Logo, a taxa efetiva bimestral vai ser 11,22 dividido por 6. E isso é 1,87%. Então, nós temos a taxa efetiva bimestral. Agora que eu tenho a taxa efetiva, eu posso usar a minha relação entre taxas efetivas. O que diz a relação entre taxas efetivas? Que, nesse caso, 1 mais a taxa efetiva bimestral elevado na 1 é igual a 1 mais a taxa efetiva mensal ao quadrado. Por quê? Porque um mês, aliás, um bimestre, é igual a 2 meses. Então, essa é a relação entre taxa efetiva bimestral e taxa efetiva mensal. E eu sei quem é a taxa efetiva bimestral. Basta, então, eu substituir esse 1,87 aqui e nós vamos isolar o I mensal, ou seja, a taxa efetiva mensal. Então, substituindo, nós vamos ter que 1 mais, essa taxa está na forma percentual, eu vou substituir na forma unitária, 0,087 elevado a 1 tem que ser igual a 1 mais a taxa mensal elevado ao quadrado. Então, isso aqui implica que 1 mais a taxa mensal é igual a 1,0187 elevado na 1 meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada, né? Eu tirei a raiz quadrada dos dois lados de 1,0187. Portanto, a taxa efetiva mensal vai ser
raiz quadrada de 1,0187 menos 1. Então, calculando isso, nós temos raiz de 1,0187 menos 1. 0,0930. 0,00930. Então, lembrem que se a taxa está na forma unitária, a gente vai até a quinta casa decimal. Preservando, nós queremos 4 casas de precisão, então nós precisamos olhar a quinta para fazer o arredondamento. E o arredondamento, então, seria 0,093. Ou seja, na forma percentual, 0,93%. Então, nós temos a alternativa I. Como nós resolvemos essa questão na HP12C? Então, vamos lembrar aqui qual é a relação que nós tínhamos, né? Nós tínhamos 1 mais a taxa efetiva bimestral elevado a 1, igual a 1 mais a taxa efetiva mensal elevado a 2. E a taxa efetiva bimestral nós calculamos em 1,87%. Ou seja, a relação que a gente tinha era 1 mais 0,0187 elevado a 1 igual a 1 mais I na M ao quadrado. Não dá para resolver esse equacionamento com teclas financeiras. Mas se a gente olhar e chamar, observem que essas duas coisas são iguais, né? Então, se eu chamar isso aqui de S, como esse lado da igualdade é igual a esse aqui também vai ser S. Tá, e por que eu estou chamando essas duas coisas de S? Bom, porque eu quero enxergar cada um desses lados como um probleminha de juros compostos. Lembrem que duas taxas são equivalentes se elas produzem o mesmo montante, então o mesmo S, dado o mesmo capital, dado o mesmo principal, o mesmo PV. E eu posso pensar aqui, ó, que eu tenho dois problemas com o mesmo montante, em ambos o montante vai ser S, né? Eu estou chamando de S o quê? 1 mais 0,0187, ou seja, 1,87 sobre 100 elevado a 1. Então, eu posso pensar que aqui eu tenho um principal aqui na frente de 1, para encaixar na fórmula S igual a principal vezes 1 mais I na N. Sempre que aparece essa fórmula, eu sei resolver na calculadora financeira. E também eu tenho que esse S vale 1 mais I na M ao quadrado. E aqui também eu posso pensar que eu tenho o mesmo principal de 1. Então, observem que eu realmente estou pensando numa equivalência de capitais. Eu estou saindo do mesmo principal 1 e chegando no mesmo montante S. E eu quero saber qual é a taxa mensal que faz com que isso aconteça, dado que eu alcanço S com uma taxa bimestral de 1,87. Então, aqui se passa um bimestre, enquanto aqui se passa 2 meses. Ou seja, se passa a mesma quantidade de tempo. Só que aqui eu tenho capitalização mensal. E aqui eu tenho só uma capitalização bimestral, quando acaba o período. Então, eu realmente tenho um problema de equivalência de taxas. Eu saio do mesmo capital 1 para chegar no mesmo S. E aí, observem que eu posso encadear esse problema de tal maneira que eu uso essa equação para descobrir S. Então, eu digo lá para a calculadora, olha, a taxa é 1,87. Ou ainda, né, a gente pode usar 11,22 dividido por 6, porque eu comecei com a taxa nominal, né? 11,22 dividido por 6 vai dar 1,87. Então, eu informo a taxa de 1,87, informo o N, que é um bimestre, e informo o PV, que é 1.
E aí eu vou calcular esse S, vou calcular o FV. Sabendo esse FV, agora eu sei esse S. O que eu posso fazer? Eu uso a segunda equação, agora eu sei o S, eu sei o 1, e eu sei que N vai ser 2 meses, para eu calcular a taxa mensal. Como o PV é igual a 1 já tinha sido informado, e o FV já está registrado na memória, a única coisa que eu preciso mudar é o N. Então, eu vou declarar que agora eu tenho um período de 2 meses e vou perguntar a taxa. Então, é assim que a gente resolve equivalência de taxas na HP12C. Vamos fazer? Então, limpei os registros, ou limpei as teclas financeiras. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar com o 1.87. Eu calculei aquele 1.87, mas se eu não tivesse, eu poderia entrar com a taxa nominal, 11.22, e dividir por 6. E aí eu chego no 1.87, declaro essa como a taxa I. O meu PV é 1 bimestre, e aí eu quero saber quanto eu vou ter após um bimestre. Eu vou ter 1.0187. Então, se eu investir R$1, eu vou ter R$1,18. Agora, eu vou dizer então, tá, como é que eu saio desse mesmo R$1 e chego nesse mesmo 1.18 com uma taxa mensal? Então, esse período de um bimestre, na verdade, são 2 meses. Então, N igual a 2, e eu pergunto a taxa. 0,930, que era o que nós havíamos encontrado, agora na forma percentual. Esse tópico ele não tem exercícios muito elaborados, mas só a quantidade de termos técnicos que vocês têm que se acostumar já torna ele difícil para vocês, porque vocês se confundem muito no que é taxa nominal, no que é taxa efetiva, como que faz a equivalência entre taxas, sendo que vocês só vão fazer equivalência entre taxas efetivas. Se vocês tiverem uma taxa nominal, vocês precisam primeiro encontrar a taxa efetiva a qual ela corresponde, para depois fazer uma equivalência entre outra taxa efetiva. A mesma coisa vale para comparação, e isso é o que nós vamos ver agora na próxima questão. Então, a segunda questão que nós vamos resolver é uma questão que fala sobre taxa efetiva versus taxa nominal. Então, diz o seguinte: um empréstimo está sendo oferecido nas seguintes opções. Taxa de 4,37% ao mês, capitalizada diariamente e pagamento em 240 dias. Taxa efetiva de 69,36% ao ano, capitalizada mensalmente e pagamento em 8 meses. Então, a primeira coisa que a gente pode observar é que 240 dias e 8 meses, considerando a regra do banqueiro, é exatamente a mesma coisa. Então, eu não preciso me preocupar com prazo aqui. Eu preciso me preocupar apenas em relacionar as taxas. Selecione a alternativa que contém a melhor opção de empréstimo e por quê. Então, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. B é melhor, pois, apesar da taxa efetiva ser maior que a taxa nominal de A capitalização é somente mensal. Isso aqui não faz o menor sentido, porque dependendo dos valores da taxa, mesmo com uma capitalização mensal, ela pode ser melhor que uma taxa que tenha capitalização diária. Basta que ela seja bem maior. Então, essa não é uma alternativa que pode estar correta. B é melhor, pois a taxa efetiva correspondente de A é 69,46% ao ano e assim maior do que B, maior que a de B. Então, observem, aqui ele está comparando taxa efetiva com taxa efetiva. Essa pode ser, faz sentido fazer essa comparação. Se é verdade, eu não sei. A é melhor, pois a taxa efetiva de A é 68,88% ao ano e assim menor que a de B. Novamente, está comparando duas taxas efetivas, o que pode ser feito, então essa também faz sentido, pode ser que seja essa. A é melhor, pois a taxa nominal de A é menor que a taxa efetiva de B. Em geral, nós não podemos fazer comparação entre taxa nominal e taxa efetiva.
apenas uma ocasião bastante específica que a gente pode dizer algo sobre o que é melhor entre taxa nominal e taxa efetiva, quando vocês têm uma taxa nominal igual a uma taxa efetiva, e essa taxa nominal tem uma capitalização com periodicidade menor do que a unidade da taxa. O que eu quero dizer? Por exemplo, uma taxa nominal de 12% ao ano, capitalizado mensalmente, essa eu realmente sei que ela é melhor, ela é maior, né? Ela é melhor se eu estiver aplicando dinheiro e ela é pior se eu estiver pegando um empréstimo, que uma taxa de 12% ao ano efetiva. Por quê? Bom, porque se essa taxa aqui é de 12% nominal, eu sei que a efetiva, quando eu fizer a capitalização, vai ser maior. E, na verdade, a gente sabe, está nos slides, que essa taxa efetiva equivale a 12,68% ao ano. Então, de fato, nesse caso, é maior. Mas observem, é só nessa situação muito específica que as duas são iguais que eu posso dizer alguma coisa. Então, essa aqui também eu posso riscar. Não faz sentido. B é melhor, pois a taxa nominal correspondente é 4,30% ao mês. E assim é menor do que a de A. Nós não sabemos qual é a taxa nominal de B, e mesmo que soubéssemos, nós não podemos comparar taxas nominais, a não ser que elas tenham o mesmo período de capitalização. Então, essa aqui também não é verdade. F. A é melhor, pois a taxa nominal de A é menor que a taxa efetiva de B. E a capitalização é diária. Essa aqui, novamente, não faz sentido, porque está comparando taxa nominal com taxa efetiva. Então, sobrou apenas as alternativas B e C. Observando que ambas as alternativas falam sobre a taxa efetiva de A. Então, uma diz que a taxa efetiva de A é 69,46 e a outra diz que a taxa efetiva de A ao ano é 68,88%. Então, o nosso trabalho nessa questão é calcular a taxa efetiva de A. Sabendo a taxa, a gente consegue decidir entre B e C. Então, vamos lá. Então, nós queremos encontrar a taxa efetiva de A. Primeira coisa, o que eu sei? Que a taxa nominal mês é 4,37%. Por que eu sei que essa taxa é uma taxa nominal, gente? Porque o período da taxa é mês, mas o período de capitalização é dia. Sempre que a unidade da taxa é diferente da unidade de capitalização, a taxa é nominal. Então, essa taxa é nominal. Para nós encontrarmos a taxa efetiva diária, a diária, que é o período da capitalização, basta eu dividir pela quantidade de períodos que ela está sendo capitalizada. Então, um mês tem 30 dias. Então, eu vou dividir por 30. Essa vai ser a taxa efetiva diária. 0,0437 sobre 30. Então, agora, sabendo a taxa efetiva diária, eu posso calcular a taxa efetiva anual. Então, a taxa efetiva anual, como que eu posso calcular? Usando a equivalência de taxas. Então, 1 mais a taxa efetiva diária elevado a 360, porque um ano tem 360 dias, tem que ser igual a 1 mais a taxa efetiva anual elevado a 1. Ou seja, o que isso está dizendo? Que quando submetidos ao mesmo período, um ano, ou 360 dias, né?
quando submetidos ao mesmo período, elas geram exatamente a mesma coisa. Então, basta agora nós resolvermos o problema isolando esse IA, porque eu sei quanto vale a taxa efetiva diária, vale 0,0437 sobre 30. Então, IA mais 1 vai ser igual a 1 mais 0,0437 sobre 30 elevado na 360. Então, a taxa anual vai ser 1 mais 0,0437 dividido sobre 30 elevado na 360 menos 1. Vamos calcular esse valor, então. Mais 0,0437 dividido por 30 elevado na 360 menos 1. 68,88%. 0,68880. Eu vou olhar para a quinta casa decimal, porque a taxa está no formato unitário. Então, para a questão de arredondamento, eu olho para a quinta casa, porque eu quero 4 casas de precisão unitária. Isso aqui vai ser 0,688 ou 68,88%. Então, nós podemos concluir que a resposta é a letra C, 68,88%. Não é a letra B. Certo. Como que nós calculamos isso na HP12C? Bom, aí a gente usa a mesma ideia que nós havíamos usado no exercício anterior. Eu tenho a minha taxa nominal, então eu vou resolver aquele probleminha S igual a 1 vezes a taxa efetiva diária, que é 4,37% sobre 30, elevado na 360. E aí, descobrindo esse S, eu vou me perguntar, bom, como que eu saio do mesmo valor 1, chego no mesmo valor S, só que com uma taxa agora anual? Então, 1 ano. Então, vou resolver esses dois problemas. Primeiro, eu calculo esse S. Sabendo esse S, eu calculo esse IA. Vamos lá. Então, eu tenho a taxa de 4,37, ela é uma taxa nominal. Eu vou transformar ela na taxa efetiva diária, como essa aqui é uma mensal. Para encontrarmos a efetiva diária, eu vou dividir por 30. Então, Enter, 30, divide. Essa é a minha taxa diária. Então, declaro R$1 meu principal. E me pergunto, bom, se passarem 360 dias, ou seja, 1 ano, qual é o valor futuro? 1,68880. Tudo bem, então como que eu saio do mesmo real e chego nesse mesmo valor de 1,6888, só que ao invés de ter uma taxa diária, eu tenho uma taxa anual, ou seja, se passaram apenas 1 ano. Se passaram mesmo 1 ano, mas N é apenas 1. E aí eu pergunto qual tem que ser o valor da taxa. 68,88. Então, pessoal, esse é nosso vídeo sobre os exercícios elaborados de taxas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, postem lá no chat de taxas e até a próxima. Tchau, tchau.